crianças, voltei para mais uma historinha. Olha só quem veio comigo, meu amiguinho Moisés. Vamos dançar com o amiguinho Moisés e vamos escutar uma musiquinha antes de começar a nossa história de hoje. Claro, né? Sempre começamos com uma musiquinha. Que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. Isso mesmo, temos que descansar tranquilo nos braços de Deus, né? Foi a historinha da semana passada, né? Confia no Senhor, descansa no Senhor, né? A mãe de Moisés confiou, descansou. Olha só, esse aqui é o Moisésinho. Oi, criançada! Ué, ué. Calma, Moisés. Vocês querem aprender um bonequinho igual a esse, Moisés? Olha só, ele dança, olha que divertido. Viu? Ele dançando a musiquinha dele mesmo, de Moisés. Hoje a historinha de Moisés continua. E depois da nossa historinha, nós vamos aprender a fazer um bonequinho desse. Olha que divertido. E é super fácil. Eu tenho certeza que ter material que você tem em casa. Ó, é material reciclado, é tudo que você tem em casa. Moisés, fala tchau. Tchau. Nós vamos começar na historinha, tá bom? Moisés, presta atenção. Fica aí prestando atenção na historinha. Crianças, prestem atenção na historinha. Então, vamos começar a historinha de hoje? Sobre Moisés, ainda continua. Presta atenção. Todo mundo prestando atenção, hein? Todo mundo prestando atenção na historinha de hoje, que continua falando de Moisés. Vocês lembram? Que Moisés era um neném que foi deixado no rio, que a mãe dele deixou no cestinho. E a filha do faraó achou, mas a mãe de Moisés colocou ele lá para salvá-lo, para que não matassem ele, não foi? Aí,
A história continua em Êxodo. Êxodo 2, do versículo 11 ao 15. Do capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Fala a história de Moisés. Moisés cresceu. Moisés se tornou um homem. Um homem muito grande, muito, sabe, ele foi criado como filho, né, ali de Faraó, com todas as riquezas dali do Egito, e ele se tornou um homem de poder, né, mas tinha algo que incomodava ele, tinha algo que incomodava Moisés. Porque Moisés, na verdade ele era hebreu, né? Mas ele não sabia. Mas ele, como eu posso dizer, carregava no sangue hebreu. Ele não era egípcio. Então, ele se incomodava com tudo aquilo, porque o povo hebreu era escravo do Egito. E aquilo incomodava por dentro, ficava incomodando Moisés. Apesar de Moisés ter se salvado da mão do faraó, naquele tempo, quando ele era neném, mandou matar, ele foi salvo, foi ali, né, salvo pela filha do faraó, quando o neném. O povo hebreu sofria muito e era escravo do Egito. Certo dia, Moisés, já se tornado adulto, viu um egípcio batendo em um hebreu. E aquilo era comum, eles judiavam mesmo, batiam nos escravos que eram hebreus, batiam para eles trabalhar, né? E ele ficou com muita raiva daquilo, matou o egípcio e enterrou na areia. Sério, tia, sério, ele estava com raiva e deixou que a raiva tomasse conta dele, porque ele não queria que ele fizesse aquilo, batesse no senhorzinho lá, que estava apanhando, que era escravo. No dia seguinte, ele voltou no local dos hebreus, também estava brigando e disse: "Por que você está batendo no seu irmão?" O homem retrucou: "Quem você pensa que é? Você vai matar como matou o egípcio?" Com medo de ser morto do faraó, fugiu para a terra de Midian. Então, Moisés fugiu, né? Eles reconheceram, eles tinham visto que ele tinha matado um egípcio. E ele ficou com medo que contassem para o faraó, que o faraó descobrisse, e ele fugiu para outra terra. Moisés, lá em Êxodo, ainda no capítulo 2, do 16 ao 21, Moisés, ele chega lá na terra de Midian. A tia, como toda vez que a tia vai contar a história para vocês, a tia fala: se você tiver dúvida, vai lá na Bíblia, lê a história, que ela é completa. Aqui a tia já falou que aqui é resumido, né? Bem resumido. Mas lá na Bíblia é bem detalhado, é bem explicadinho. Olha, Moisés, triste, cabisbaixo, andando até chegar na terra de Midian. Moisés, ele chega lá. Ao chegar em Midian, Moisés se sentou à beira de um poço. Naquela cidade existia um homem chamado Jetro. Ele tinha 7 filhas. 7 filhas naquele tempo era comum. Tem bastante filhos. Lembra da história de José? Com um monte de filhos que Jacó tinha? Então, aquele tempo era comum, né? Lá naquela terra, naquele tempo, eles tinham várias esposas, vários filhos. Então, ele tinha 7 filhos. E naquele dia, elas foram buscar água no poço. No mesmo poço que Moisés estava. Alguns pastores começaram a expulsá-las de lá. Ao ver isso, Moisés foi lá e defendeu elas. Foi lá e defendeu, porque ele achou errado aquilo. E mandou os pastores embora. Pastores de ovelha. Eles ficavam tomando conta das ovelhas e eles queriam pegar água. E não deixaram elas pegarem água. Já que não tinha onde ficar, Moisés aceitou e acabou aceitando o convite, porque elas tinham convidado ele, depois de ele ter salvado elas, né, daqueles homens ruins que não queriam deixar elas ficarem lá, que elas pegarem água. Ele salvou elas.
E elas convidaram, vamos para a casa do meu pai, vamos para casa conhecer meu pai, né? E ele acabou ali aceitando. E ele foi nesse caminho até chegar à casa, né, do pai delas, né, Jetro. Ele acabou se apaixonando por uma delas, por uma das filhas dele. Se apaixonou. E ela se chamava Zípora. E eles, então, ali conheceram, ele conheceu o Jetro, foi ali, foi ficando, né? Ele falou, filha, aqui nos ajuda, né? E foi ficando, até que um dia ele contou a verdade, né? O Jetro, que ele estava fugido, tudo, e que ele estava fugindo do Egito, e ele acabou se apaixonando por Zípora, e Jetro, seu sogro, acabou aceitando que ele se casasse, e ele se casou. Tiveram um filho chamado Gerson, né? E aí, ele falou para o sogro, né, que ia passear. Muito tempo passou, eles já estavam casados, tinha filho. Aí ele passou e foi passear. O povo israelita ainda sofria muito no Egito. Lá no Egito, enquanto Moisés estava ali na terra de Midian, né, com a sua família, já tinha casado, tinha filhos. Lá, o povo do Egito, lá do Egito, onde ele tinha fugido, estavam sofrendo muito, eles tinham orado a Deus, falado com Deus, pedindo socorro, né? Pedindo para mudar aquela situação, porque eles eram escravos, sofriam muito, apanhavam, né? E era muito difícil aquela situação, e eles lá orando. E na outra cidade, em Midian, Moisés ali passeando. Aí o que aconteceu? Deus ouviu o clamor daquele povo. Aí Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro. Ele viu um arbusto. O que é arbusto, tia? Um arbusto é uma moita, assim, né? Um mato grande, né? Olha, tia, ele viu um arbusto pegando fogo, ó. Tá vendo? As folhas, assim, pegando fogo, né? Tipo uma ervinha pequena, um montinho de mato. E o que aconteceu? Ele viu um arbusto em chamas, mas ele não se queimava. Aquilo chamou a atenção de Moisés e ele chegou mais perto para ver. Foi quando ouviu a voz de Deus. Olha só, aquele arbusto não queimava, ele passava a mão assim, não queimava, mas saía chamas dali. Olha só, aquilo era um milagre de Deus, né? Deus ali, estava ali presente e ele pôde ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Deus falou para ele, tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava era santo. Então ele não podia pisar ali com as sandálias sujas, pisar ali com sandália, não. Era para ele tirar as sandálias. Deus queria falar com ele. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e tenho visto que o meu povo tem sofrido, Deus diz para ele. Lá no Egito, por isso te envio naquele lugar para livrar o meu povo das mãos do faraó. Olha só, das mãos do faraó, ele ia ter que voltar para lá. Deus queria que ele voltasse para aquele lugar que ele tinha fugido. Moisés ouviu e sentiu medo, pois como o faraó ouviria alguém como ele para libertar o povo hebreu? Mas Deus disse a ele, eu sou o que sou. Não tenha medo, pois eu estarei contigo. Olha só. Deus fala para ele, não tem medo. Será que Moisés vai confiar em Deus? Será que Moisés vai aceitar a voltar lá para o Egito? Lá onde ele fugiu com medo do faraó? Ele vai aceitar para livrar aquele povo hebreu? Será que ele vai aceitar? Ele era apenas um homem para livrar um monte de gente, um monte de escravos, um monte de pessoas hebreus e hebreias que estavam lá, de famílias hebreias que estavam lá sofrendo.
Será que Moisés ia aceitar? Você acha que Moisés vai aceitar? Olha, se você não conhece a historinha, semana que vem a tia vai contar. Mas se você tiver curiosidade, está lá em Êxodo 2. Pegue a sua Bíblia, leia devagarzinho para entender. Leia com a mamãe, com o papai, peça ajuda a eles. Mas se você quiser esperar, semana que vem a tia vai contar o restante dessa história maravilhosa que Deus fez na vida de Moisés. Como a tia disse a semana passada, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Ele foi salvo ali daquele rio, não foi à toa, porque Deus já tinha um propósito na vida dele, assim como ele tem no nosso. Ele tem um propósito em cada vida. Basta nós confiar e acreditar e deixar as nossas vidas nas mãos de Deus. Moisés, ele deixou a vida dele nas mãos do Senhor, porque ele era obediente. Nós temos que ser obedientes. Ele saiu com medo lá do Egito, mas agora ele vai conhecer o verdadeiro Deus. Ele vai conhecer, porque ele já ouvia falar de Deus. Que o povo dos hebreus falava muito. O seu sogro Jetro contou muitas histórias de Deus para ele. Mas agora ele vai verdadeiramente conhecer esse Deus, conhecer o poder de Deus. Deus vai usar Moisés. E ele quer usar cada um de nós. Tia, como que é usar? Usar é quando ele deixa, você deixa Deus te usar. Quando você fala de Deus para um amiguinho, para a mamãe. Quando você faz uma boa ação, algo bom, de bom. Deus ali está te usando para fazer a vontade dele. O que é a vontade dele? É que nós passemos o amor, palavras boas, né? Que sejamos bons uns com os outros, né? Mostramos o amor para nossos amiguinhos, não as coisas ruins, né? Não xingar, não falar palavrão, não mentir. Isso é ruim. Isso não é o que Deus quer. Com certeza não é Deus que vai estar nos usando quando nós mentimos, falamos palavrão, xingamos, né? Mas quando a gente não rouba, não fala palavrão, não mente, não xinga, não desobedece, mas fazemos a vontade de Deus, aí Deus pode nos usar para falar da palavra dele, para levar o amor. É isso que Deus quer, nos usar, para levarmos o que temos de melhor para as pessoas. E é isso que ele quer fazer na vida de Moisés, na minha e na sua vida, tá bom? Olha, não esqueça, no outro vídeo a tia vai colocar, vai ensinar como é que faz Moisés. Esse bonequinho aqui de Moisés, a tia vai ensinar, ó. É super fácil. Um bonequinho para você dançar. Mas a tia vai ensinar depois, tá bom? Senão o vídeo vai ficar comprido. Tem que ser no outro vídeo, tá bom? Então não esqueça, semana que vem tem mais historinha, mais coisas que a tia vai ensinar para vocês fazerem também na semana que vem, tá bom? Não esqueça de obedecer, de deixar Deus te usar, que nem ele quer fazer com Moisés. Você vai ver na história de Moisés. Ele fez com Moisés. É que ainda você não sabe, mas ele fez grandes coisas na vida de Moisés. Ele usou para salvar o povo de hebreu. Será que Moisés aceitou, tia? Vamos ver semana que vem? Vamos ouvir, prestar atenção. Mãozinhas que oram. Vamos orar para o Papai do Céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa história. Que essa história entre no nosso coração, que nós sejamos obedientes e deixemos Deus, usa-nos. Usa, papai, a cada criança. Usa, papai, para elas levar o amor, a tua palavra, para elas obedecerem, fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a cada mãe, a cada pai, a cada um que assiste, papai amado, este vídeo. Que chegue a cura, a libertação, a restauração, a conversão em cada lar, Pai. Cura, salva, liberta, restaura em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vocês estão se cuidando? Não, ainda não acabou ainda, né? Não foi liberado totalmente. Usar máscara, passar álcool e logo, logo nós estaremos juntos. Na igreja, na escola também, né? As escolas logo, logo voltam. Tá fazendo a sua lição direitinho, tá cantando a musiquinha da Bíblia para decorar os livros da Bíblia. Ó, fiquem com Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Não perca o vídeo que a tia vai colocar lá para aprender o bonequinho de Moisés, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Deus abençoe.